O que eu vou compartilhar aqui hoje, o que eu vou falar hoje, tem muito a ver com aquilo que a gente ouviu esses últimos dias aí lá na convenção. Quem não foi, perdeu. A gente sabe aí da limitação do dinheiro, né? Da inscrição, sempre é puxado, mas é uma vez por ano, então vale a pena. E foi muito bom lá o tempo de a gente estar junto, o tempo da gente estar revendo muita gente aí que a gente não vê faz tempo, que mudou, né, Christian? E outros irmãos aí que na época que a gente era junto lá com a Centro-Oeste a gente não vê mais, então foi muito bom. E com relação às palavras, não preciso nem comentar, né? E muito do que eu vou falar aqui foi o que foi dito lá. Então quem estava vai ouvir de novo, ou vai ouvir de outra forma, porque eu não vou repetir, não vou falar da mesma forma que eles falaram, mas eu vou tentar passar um pouco daquilo que Deus falou comigo, sabe? E que eu creio que é importante que a igreja possa absorver isso e guardar no coração, e a partir de agora a gente viver para isso. Então eu queria que vocês abrissem lá em Jeremias. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Versículo 1. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu o Senhor que está falando. Até aí. Agora abre lá em Romanos 9. Romanos 9, versículo 19. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um para uso especial e outro para uso comum. Até aí. Então os 2 textos eles falam basicamente a mesma coisa. Fazendo essa comparação com o oleiro, né? O cara lá que vai fazer o pote de barro. Eu pelo menos quando fala nisso eu lembro do filme Ghost lá, né? O cara desenhando lá. Então, imagina a cena do oleiro pegando o barro lá, só aquele potinho assim, e vai trabalhando nele até fazer um vaso muito massa. Então, da mesma forma, Deus faz com a gente. Dessa mesma forma, Deus ele nos molda segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu propósito. E aí eu vejo esses textos e tudo aquilo que a gente ouviu lá na convenção, e vejo muita gente mal resolvida com Deus, no sentido de não entender a soberania dele, de que Deus é que fez tudo, cara, Deus que te criou, Deus que fez o universo, Deus que fez a terra, Deus que fez o mar, Deus que fez os céus, Deus que fez todas as coisas. Ele que manda. Se Ele quiser, daqui 5 minutos, tacar fogo, mandar todo mundo para o inferno, Ele pode fazer isso.
porque Ele é soberano. E Ele estaria sendo justo em fazer isso, porque a gente não merece coisa nenhuma. Porque tudo aquilo que vem de bom vem dEle. Então, Deus, Ele é dono de todas as coisas. E muitas vezes a gente se pega em muitas crises na nossa vida, porque a gente não entende a soberania de Deus sobre a nossa vida. A gente não entende ou não quer entender que Deus está no controle de todas as coisas. De que Deus, Ele está olhando tudo, todos. Ele está olhando a minha vida, Ele está olhando a sua vida. E Ele não está à parte daquilo que está acontecendo com você. Ele não está fazendo vista grossa, às vezes, por uma situação difícil que você está passando, e que você está orando, que você está jejuando, que você está fazendo campanha, que você está colocando os joelhos no chão e chorando, e pedindo, e clamando. E às vezes essa situação, esse problema, essa dificuldade, ela não é resolvida. Ou ela não é terminada. Deus não vem e termina de uma vez, porque você está orando, porque você está jejuando. E aí a gente fica em crise, principalmente nesses momentos difíceis da nossa vida. Principalmente naqueles momentos em que a gente não tem mais onde pisar. Que parece que tirou o chão debaixo de nós e que agora a gente não sabe mais para onde ir. Aqueles momentos em que na nossa vida a gente não sabe mais o que fazer. Ou os momentos em que a gente precisa de uma cura, o momento em que a gente precisa receber algo de Deus que a gente está esperando. E aí, por não entender a soberania de Deus sobre a nossa vida e sobre todas as coisas, a gente começa a se questionar e a questionar a Deus do porquê daquilo que está acontecendo. Então a gente não entende por que a gente ora por algum determinado assunto ou por alguma determinada coisa, e às vezes não acontece. Às vezes a gente ora por algum doente, por alguma pessoa que está no hospital, e a pessoa morre. E aí? Às vezes a gente está orando por um trabalho, às vezes a gente está orando pela nossa vida financeira, e quando chegar amanhã ou algum dia, você vai chegar no lugar onde você trabalha e eles vão te mandar embora. E aí? Aonde está seu coração? E aí, por não entender a soberania de Deus sobre a nossa vida, e analisando essas situações aí que acontecem, que são mais rotineiras, são mais assim próximas da nossa realidade, a gente começa a entrar em crise. E aí a gente vê muita pessoa aí que às vezes já desviou da fé, ou que está dentro da igreja também, questionando as coisas de Deus, como se ele tivesse algum direito de questionar a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Como se eu, com minha oração forte, poderosa, com o joelho no chão, rasgando as vestes, como era no Antigo Testamento, batendo no peito, clamando, pudesse mudar a vontade de Deus sobre a minha vida, ou sobre alguma coisa. Como se Deus tivesse a obrigação de escutar e de atender aquilo que eu estou pedindo. E aí, como a gente não entende essa soberania de Deus sobre a nossa vida, muitos estão desanimando da fé, muitos estão chutando balde aí, indo para outras religiões, indo para outras seitas, onde vão falar o que querem ouvir, vão fazer o que querem. E é onde a gente vê muitas pessoas fracas na fé. A gente vê muitas pessoas que são movidas pelas emoções e pelas coisas que vêm, e não pelas suas convicções e pelas coisas que não se veem, porque elas não vão passar, porque são as coisas que não se veem que vai dar firmeza no nosso coração para a gente seguir essa caminhada sem vacilar. Mas é muito complicado a gente entender isso, ou às vezes a gente não quer.
Porque Deus, Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Mas como a gente só busca a Deus quando é da nossa conveniência, ou quando a gente está precisando de algo, a gente não vai entender os planos de Deus para a nossa vida. E aí quando acontecer uma dificuldade, acontecer algo ruim, a gente vai se revoltar. Ou a gente vai ficar de bico virado, a gente vai ficar emburrado com Deus. Porque as coisas não estão acontecendo conforme a gente queria. Então, por que a gente ora? Por que a gente jejua? Por que a gente vem no culto? Por que a gente louva a Deus? Por que a gente faz tudo isso? Por que a gente faz uma campanha de oração para alguma determinada pessoa que está enferma, que está doente? Por que a gente ora para que Deus possa abrir portas de trabalho e tudo? Sendo que Deus já sabe todas as coisas. Sendo que Deus, no seu eterno propósito para a nossa vida, Ele já sabe todas as coisas. Aí o massa que falaram isso lá, nessa perspectiva. Então, eu vou deixar de orar? Se Deus já sabe o que eu vou pedir, se Deus já sabe o que eu preciso, se Deus já sabe o que Ele vai fazer, independente se eu orar ou não. Para que eu vou orar então? Para que eu vou louvar? Para que eu vou vir aqui no culto? A resposta é simples. Para que a gente possa ter parte naquilo que Deus vai fazer. Para que a gente possa desfrutar junto. Para que a gente possa entender e buscar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a nossa oração, ela não vai mover Deus para fazer aquilo que a gente quer. A nossa oração, ela não vai mover as coisas que a gente está precisando para que Deus fique com dó, fique com pena e mude de ideia. Fala, nossa, você está orando demais, então vai lá, anjo, desce lá e dá a bênção para ele. Nossa, coitado, né? Está fazendo jejum, está ficando sem comer carne, está ficando sem beber água. Coitado dele, eu vou atender. E aí vai e faz. Mas não é assim que funciona. Muita gente fala que Deus, como tem até uma música que fala isso, Deus não rejeita oração, né? Mas se aqueles que leem a Bíblia vão ver que Deus rejeita oração. Principalmente no Antigo Testamento lá com os profetas, o tanto de oração que Deus rejeitou, o tanto de coisa que as pessoas pediam e que Deus não dava ouvidos. E aí a gente acha na nossa cabeça que a nossa oração, ela vai fazer com que Deus faça o que a gente quer, ou do jeito que a gente quer. A gente acha que a gente clamar, a gente fazer jejum, vai poder mudar aquilo que já estava estabelecido desde a fundação dos tempos. Então Deus é soberano, cara. Deus é soberano sobre a sua vida. Deus é soberano sobre a minha vida. Deus é soberano sobre o mundo. Deus é soberano sobre todas as coisas. E entender isso faz toda a diferença. Entender a soberania de Deus sobre a nossa vida vai fazer com que a gente fique mais tranquilo, cara. Vai fazer com que a gente fique mais com o coração descansado. Mesmo depois de receber uma notícia ruim, mesmo depois de receber, ou de ouvir algo que a gente não queria, o nosso coração, ele vai estar com a convicção firmada naquilo que é a palavra de Deus. Você pensa lá Moisés, cara, no Antigo Testamento. Deus chamou ele para levar o povo lá para a Terra Prometida. E não foi ele que entrou na Terra Prometida. O tanto de raiva que ele passou com aquele povo, levando eles, andando, o tanto de coisa que ele fez lá para aquele povo, foi usado por Deus para fazer. Para chegar,
tipo, num vale assim, Deus levar ele lá, né, até onde conta a história. Deus chega para Moisés e fala: pois é, Moisés, aqui é a terra prometida, ó. Tá vendo? Essa terra que eu prometi a seus filhos, essa terra que eu prometi a Isaac, a Jacó, é uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, mas tá vendo ela? Você não vai entrar. Você não vai entrar nela. E aí depois disso lá, fala o texto, que aí passou, Moisés morreu. E aí Josué assume e continua e entra na terra prometida. Você pensa, ou você imagina a cabeça de Moisés, se ele não entendesse a soberania de Deus sobre a vida dele. Pô, Deus, eu fiz de tudo para esse povo aqui, agora você chega aqui e vai falar que eu não vou entrar, você é louco? Imagina, velho. Pensa se fosse você. Você prometeu que eu iria levar esse povo, e agora chega aqui e você faz isso? Você vai levantar outro mesmo? Então beleza. Falou. E saía emburrado para lá e ia continuar cuidando lá das ovelhas, dos pastos. Mas não, cara. Moisés, ele entendia a soberania de Deus sobre a vida dele e sobre todas as coisas. Ele entendia que Deus tinha um plano. Ele entendia que Deus tinha um propósito em tudo. Então eu creio que ele deve ter morrido em paz, porque ele viu a promessa de Deus, apesar de não ter se cumprido na vida dele, mas ele viu a promessa de Deus ao longe. Ele pôde contemplar com seus olhos e morreu. Ele tinha a convicção daquilo que Deus era na vida dele. Agora analisa a sua vida. Pensa em tudo aquilo que você tem vivido, que você tem pedido. Será que o seu coração tem essa certeza, essa convicção de que se você fazer tudo nos conformes, tudo como diz o protocolo para fazer, e chegar lá no final, e Deus sacanear com você aí, entre aspas, será que você vai ter o entendimento de que é Deus que manda? De que é Ele que faz todas as coisas? Que Ele tem o direito, que Ele tem o poder, que Ele tem toda a glória para fazer do jeito que Ele quiser? Que Ele é soberano sobre todas as coisas? Então, no nome de Jesus, que a gente possa entender isso, para que quando vier a situação ruim, quando vier o momento difícil, a fase difícil da sua vida, da minha vida, que a gente possa estar com a nossa fé firmada nesse conceito de que Deus é soberano, de que a gente ora para que a gente possa ter relacionamento com Ele, que a sua vontade ela não vai mudar, tudo já está determinado, mas a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente louva, para que a gente possa ter um relacionamento, para que a gente possa ter intimidade com esse Deus. Isso é um privilégio, cara. E aí eu vejo, igual perguntaram lá, fizeram essa pergunta: então não vou orar mais. Aí eu fico vendo a cabeça das pessoas, o tão que são ignorantes, que estão pensando somente no seu benefício. Então vou parar de orar, porque se Deus não vai fazer o que eu estou pedindo, então para que eu vou orar? Então a gente vê aonde está o coração das pessoas. A gente vê aonde está a motivação. Então, meu irmão, quando você for orar, ora com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, para que você possa ter um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, você vai entender os planos que Deus tem para a sua vida. Você vai entender tudo aquilo que Ele tem para você. Você vai conseguir visualizar a luz, vamos falar assim, no fim do túnel.
Você vai conseguir ver além do que os seus olhos podem ver. Você vai conseguir enxergar além daquilo que você pode. O seu relacionamento com Deus vai ser tão intenso que o seu coração vai estar em paz quando algo ruim acontecer. Porque, como sempre o Paulo Júnior fala, né, nas pregações dele, quando tem esses encontros assim, que Deus promete segurança e não proteção. Então, a gente não vai estar protegido das coisas desse mundo não, cara. Não é porque você converteu, que você aceitou Jesus, que agora fez uma cápsula invisível e você está protegido de doença, de acidente, de falta de grana, de dificuldade. A gente vai estar sujeito a todas essas coisas. Mas o grande lance é que Deus, Ele nos promete segurança. E aí eu queria ler lá em Abacuque 3. Os meninos do louvor podem chegar aí, já estou encerrando. Abacuque 3 é um dos versículos mais sensacionais que eu já li nessa perspectiva da soberania de Deus. Abacuque 3. Na minha Bíblia é 2 páginas. Então é petitinho de você achar, mas quem está no celular acha fácil. Abacuque 3, versículo 17. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para comer, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para montanhas, onde estarei seguro. Amém? Abacuque entendeu essa soberania. Que se tudo desse errado na vida dele, que se as plantações dele se perdessem, se todo o gado que ele cuidava morresse, se tudo aquilo que ele fazia fosse para o espaço, ele ainda assim iria continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Porque ele entendia a soberania de Deus sobre a vida dele. Que a esperança dele não estava nas coisas que os seus olhos conseguiam ver, que suas mãos conseguiam apalpar, pegar. A esperança dele não estava no dinheiro que ele poderia ganhar. A esperança dele não estava nas coisas desse mundo. Mas ele conseguia enxergar mais longe. Ele conseguia ver com os olhos de Deus aquilo que as pessoas, às vezes, que estavam ao redor dele não conseguiriam ver. Então, no nome de Jesus, cara, que a gente possa tirar um tempo agora para estar orando. Se você ainda não entendeu essa soberania de Deus sobre a sua vida, se você quiser receber oração, você levanta sua mão aí, a gente vai estar orando. Os líderes aí, ajuda aí. Se você quiser vir aqui à frente também. Mas deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração.